Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E esse vídeo de hoje nós iremos falar sobre hábitos para te aproximar de Deus em 2026. Tá um vídeo aqui guardado e um vídeo que eu tinha gravado algum tempo atrás. Espero que possa edificar a sua vida e deixe seu comentário, tá bom? É sempre bom ver o feedback aí de vocês, o que vocês acharam sobre o vídeo, sugestão para próximos vídeos, tá bom? Também me siga nas demais redes sociais. Primeira coisa, então, vamos falar sobre isso, a prioridade. Gente, prioridade é um negócio tão interessante, porque a nossa mente humana é cheia de gatilhos, é cheia de manobras, e às vezes ela tenta militar contra a gente. Se a gente não colocar uma disciplina em priorizar as coisas de Deus, outras coisas vão tomar lugar. No lugar que era para ser o lugar de Deus. E onde que fica o lugar de Deus nas nossas vidas? Deus, ele tem que ficar no centro da nossa vida. Então, eu convido a você, vamos pensar naquilo que está no centro da nossa vida. Se é um cônjuge, se é a gente mesmo, se é um diploma, se é um emprego dos sonhos, o que tem sido a principal coisa das nossas vidas que tem movido as nossas forças, dado motivação, o que tem sido o centro da nossa vida. A gente precisa ter muito cuidado, porque aquilo que é prioridade vai ter mais o nosso tempo e o nosso tempo de qualidade. Eu acho muito bonito você tirar um momento, o tempo, que é algo que dinheiro nenhum compra, para você ter esse tempo de qualidade com a pessoa. E hoje em dia nós vivemos um século que as pessoas têm até tempo de sobra, mas não são tempos de qualidade. A gente precisa aprender a tirar tempos de qualidade com Cristo. Nos momentos do nosso dia que às vezes abrir um espacinho da gente não ir lá pegar o celular e mexer para ver alguma coisa nas redes sociais que vai tomar do nosso tempo, mas que a gente possa parar aquele momento e tirar para Deus, nem que seja para fazer uma breve oração, uma breve conversa, porque é nos momentos de conversa, de oração, que a gente começa a ter uma mudança de mentalidade nas nossas vidas. A gente começa a entender que certos hábitos que a gente está tendo, que certas atitudes estão erradas. E Deus começa a comunicar no nosso coração. Então, o primeiro hábito que eu vou falar aqui é sobre a mudança de mentalidade. Mas a mudança de mentalidade em Cristo. O versículo de Romanos 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas muda sua mente em Cristo, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus nos fala através desse versículo? Primeira coisa, para você mudar a sua mentalidade, você não pode ser uma pessoa conformada com essa geração. Você não pode ser uma pessoa conformada com este século. Você não pode ser uma pessoa conformada com este mundo, com a situação atual dos jovens, dos adolescentes. E quando a pessoa se conforma, ela começa a acostumar, ela começa a normalizar e ela começa a entrar na onda. Deus não te chamou para você seguir a correnteza. Deus não te chamou para você seguir a multidão, a manada. Porque é uma manada. Onde todo mundo vai, as pessoas também estão indo, sem saber a procedência de onde estão indo, de onde querem chegar. Pergunta para uma pessoa aí que tá seguindo a manada, onde você quer chegar? Ela não sabe, porque ela só tá seguindo o fluxo. Mas a gente sabe, a gente tem um caminho. A palavra do Senhor diz que nós temos um alvo, e esse alvo é Cristo. E que nós temos um prêmio, e esse prêmio é a salvação. Nós temos um alvo e nós precisamos permanecer os nossos olhos em Cristo, para que a gente não possa perder o foco. E esse é o segundo hábito que eu quero falar aqui com vocês. Não perca o foco. Disciplina a sua vida a manter os teus olhos em Cristo. Não tira, porque o inimigo, ele não consegue tirar a presença de Deus da sua vida, mas ele consegue te tirar da presença de Deus. E como é que ele faz isso? Fazendo as coisas que estão ao redor ser mais brilhantes do que o seu foco principal, que é Jesus. Quando você começa na caminhada de fé, e aí vem uma proposta, vem outra proposta, eu só vou dar uma olhadinha, eu só vou desviar um pouquinho, eu só vou olhar para ver o que é perigoso. Porque é nesse só um minutinho, só um instantinho, que o inimigo consegue laçar muita gente, e tem laçado muitos jovens. E Deus não quer que você seja mais um. Deus quer te usar para resgatar. Deus quer te usar para que através de você, a transformação que Ele fez na sua vida possa alcançar outras pessoas. Então Deus não te quer conformado com este século. Deus não te quer parado. Deus não te quer intacto, ou sendo só mais uma pedra de tropeço. Deus não te quer assim, só servindo para fazer as outras pessoas tropeçarem. Não, pare com isso. Mas tem tanta gente que julga, tem tanta opinião alheia. Não se importe. Tem uma mentalidade forte. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui. O primeiro hábito é a mentalidade.
Quando você transforma sua mentalidade em Cristo, a sua mente se torna forte. Uma mentalidade forte que nada abala, sabe? Não é uma crítica, não é uma exclusão das pessoas. Porque, gente, hoje em dia uma pessoa tá amiga, outro dia tá falando mal. Isso é a vida. Isso acontece com pessoas adultas, maduras, entre aspas, que tem família. Agora imagina nesse mundo aí afora. E às vezes a gente tenta se compactuar, a gente tenta se encaixar. Sabe por que você não se encaixa? Porque você não é daqui. A sua morada não é aqui. Você pertence a um reino. E esse reino é eterno. Você não é daqui. Não tente se encaixar. Mas também não tente se excluir. Você possa estar no lugar, mas o lugar não está dentro de você. Precisa se posicionar. E o outro hábito é permaneça. Tá bom, mas como é que eu faço para permanecer? Gente, permanecer é uma junção de hábitos, de fatores, estratégias para você conseguir caminhar constantemente. Isso tá muito ligado às outras coisas que a gente falou. Mesmo com o mundo mudando, com amigos mudando a mentalidade, mesmo com tantas propostas, mesmo com você mudando, amadurecendo e crescendo, você simplesmente para e fala, não, eu vou permanecer em Cristo. Eu vou continuar nessa caminhada de fé. Por mais que o plano se desviou, por mais que aquela pessoa que eu admirava gerou um escândalo terrível e abalou a minha fé, mas eu vou permanecer em Cristo. Porque em quem está os seus olhos? É em Deus, é em Jesus. Não é em seres humanos. E eu vou dar um conselho aqui pra vocês de uma pessoa que já caiu muito nisso. Não admire pessoas terrenas. Coloque os seus olhos em Jesus. Não comece a observar os erros de pessoas ou de igreja ou de tal denominação. Isso é um precipício. Tome cuidado. Tome cuidado com os precipícios da vida. Porque isso vai te dar uma queda muito feia. Eu já vi pessoas saírem da igreja por conta de conflitos da igreja, por conta de certos ensinamentos que eles não concordavam. Eu não tô falando pra você aceitar tudo que te impõe. Você precisa ler a palavra do Senhor diz que se você conhecer a verdade vai te libertar. Então não coloque os seus olhos em pessoas, mas coloque os seus olhos em Cristo. Quarto hábito, conhecer a verdade. Quando você se propõe a conhecer a verdade, quando você se propõe a entender as escrituras, porque quando Jesus fala e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando da verdade que é ele, é Cristo. A palavra do Senhor diz que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, como eu faço para conhecer a verdade? Como eu faço para conhecer Jesus, em outras palavras? É você se aproximando dele, é você buscando uma intimidade, é você querendo. Primeira coisa de você ter uma intimidade com alguém, você precisa querer. E a segunda coisa, você precisa ter interesse na pessoa. Não adianta você querer ter intimidade com Deus se de vez em quando você não tem aquele interesse genuíno de estar buscando. A gente precisa gerar. Tem dias que você não vai querer, mas você precisa gerar esse interesse por ele. Porque é o interesse que te faz ir mais fundo, é o interesse. Eu tô cansado, hoje eu não tô querendo, mas eu quero te amar acima de qualquer coisa, eu quero te amar acima dessa preguiça, desse desânimo, desse cansaço, e eu tenho um interesse profundo em começar uma intimidade contigo. Você falar assim pra Deus, de forma verdadeira. Uma outra coisa, quando se fala de verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que aplica as verdades relativas a esse mundo. Deus não tá falando disso. Deus tá falando sobre a verdade que é Ele, a verdade absoluta. Então a gente precisa encontrar a verdade certa pra gente conhecer. Você começa a fortificar o seu entendimento, o seu conhecimento, e você começa a não aceitar tudo aquilo que te falam. Você conhece, você sabe quem é Deus, você conhece da Escritura, você precisa ler a palavra de Deus. É questão de hábito, gente, é questão de hábito. Sabe por que às vezes a gente não gosta no início? Porque não é um costume pra gente. Quando vira um costume, você começa a achar interesse. E o último hábito, e o mais importante na minha opinião, é você definir a sua prioridade. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu acho tão interessante quando fala buscai primeiro o reino de Deus. É como se Deus estivesse falando pra você: larga tudo que você está fazendo e comece a buscar aquilo que realmente importa. Porque às vezes eu sinto que a gente tem perdido tempo. A gente tem buscado coisas que alimentam o nosso próprio ego. A gente tem buscado coisas e temos ficado confusos em coisas que são fúteis. Coisas que não edificam, coisas que não vão durar para sempre. O que é buscar o reino de Deus? O reino de Deus, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. O reino de Deus, ele é paz, ele é amor, ele é mansidão, é o domínio próprio, é você ir, é o id, né? Ide por todo mundo.
pregar o evangelho a toda criatura, mas não tem como você ir se você não tem um encontro com ele. Não tem como você ir se você não tiver essa transformação dentro de você. É como eu sempre falo, a transformação que acontece na sua vida tem que alcançar outras pessoas. O que Deus quis dizer com buscar primeiro o reino de Deus? Ele quis dizer a seguinte coisa: primeiro busque a minha vontade. Porque a gente é muito rápido em atender às nossas vontades. A gente já não pede opinião para Deus, a gente só segue o nosso entendimento. Isso é um erro. Tem muita gente entrando enlaçada por não pedir orientação. Gente, um exemplo bíblico: Josué fez uma aliança com o reino vizinho e teve que pelejar com eles contra 5 reis. Olha só o atraso que Deus ordenou para Josué para ele conquistar outros reinos. E ele se atrasou, tendo que brigas alheias, porque não consultou a Deus e teve que fazer aliança com os gibeonitas. Eu vou até deixar aqui o versículo na hora que eu for editar a história para você dar uma olhada. Gente, eu fico, meu Deus do céu. Mas a gente é igual, a gente cai nos mesmos erros. A gente não pede orientação a Deus, a gente se orienta pelo próprio entendimento. O que você conhece da sua vida? A única coisa que a gente conhece da nossa vida, sobre a vida, é o que a gente já passou, nossas experiências próprias, e o que a gente observa da experiência alheia. Mas Deus, Ele te criou, Ele te formou. Cada coisa da sua mente, do seu corpo, Ele te fez. Então Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é mais genuíno para a sua alma, o que vai alimentar a sua alma e deixar você feliz de forma genuína. E é por isso que a gente precisa definir a nossa prioridade. E a nossa prioridade tem que ser Cristo, tem que ser a vontade dEle, tem que ser o reino dEle, tem que ser Ele. Ele tem que ser a nossa prioridade. Deus, Ele requer de nós uma entrega total, não parcial. Eu, por muito tempo na minha vida, gente, eu desde pequena tive um encontro com Deus e entendi meu ministério, porque meus pais me orientaram, né, que é o ministério da música. Eu, desde pequena, canto nas igrejas e ministro a palavra do Senhor, mas a gente, quando é criança, tudo pra gente é muito inocente e é muito genuíno, mas a gente vai crescendo e as coisas têm que se fundamentar. Então hoje eu estou com 19 anos e eu vejo o que Deus, Ele tem me feito passar. Mas de uns 2 anos pra cá, eu tenho tido uma entrega total a Ele. Pra ser mais objetiva, de 1 ano pra cá, eu tive uma entrega total. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? Meu futuro, meus estudos, quem eu vou ser pra sociedade, a forma como as pessoas vão me enxergar. Deus, eu coloco isso nas suas mãos, essas preocupações. E eu comecei a entender que a gente precisa de parar de se preocupar com a opinião das pessoas e começar a preocupar mais com a opinião de Deus a nosso respeito. Tem 2 coisas que a gente precisa entender. A gente precisa entender quem nós somos, ou seja, a nossa opinião a respeito de nós mesmos. Quem que a gente é? Quando você se aproxima de Deus, você começa a definir a sua identidade. Porque se você não sabe a sua identidade, você é um papel em branco e o inimigo pode dizer qualquer coisa e você aceita. Então você precisa definir a sua identidade. Sua identidade, você é filha de Deus. E o que Deus, Ele quer fazer através da sua vida? Ele quer transformar. Fora isso, Ele vai te revelando muito mais. Porque isso é o básico. Isso é o básico. O que você é? Eu sou filha de Deus. Sou geração eleita. Eu tenho a marca da promessa. Eu não sou uma pessoa estranha, eu não sou um erro. Eu sou filha de Deus, eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho o perdão dele pra minha vida, eu tenho a graça dele. Sabe o que é a graça? A graça de Deus é a ajuda divina para as nossas imperfeições. Às vezes a gente não consegue melhorar se fosse pela nossa força, mas pela graça de Deus nos ajuda a melhorar. E nos ajuda a deixar de certas coisas, de certos pecados e a melhorar cada dia. E quando a gente fala de pecado, a gente sempre pensa nos mais obscuros. Mas eu tô falando, gente, tem coisa que às vezes quando você vai se aproximando de Deus, você vai entendendo o quanto você é podre por dentro. É tanto orgulho, é tanta soberba, é tanto ego, é tanta vaidade. A gente quer ser melhor que os outros, a gente quer se destacar, a gente quer estar na frente, a gente sempre se envaidece, a gente quer aquilo que alimenta o nosso ego. E a gente sempre vai deixando a vontade de Deus em segundo plano. Tome cuidado com isso. Que a palavra do Senhor fala que quando a gente se humilha para Ele, Ele nos exalta. Mas a exaltação de Deus é diferente. Porque quando Deus te exalta, é para as pessoas verem Cristo através da sua vida, não para as pessoas te verem como a estrela brilhante do universo. Então, gente,
esse último para mim é o mais importante. É você definir a prioridade. Se você definir a prioridade, as outras coisas vão se alinhando. E você precisa entender que Deus está te chamando a ter uma entrega total para 2025. Faça a seguinte oração: Deus, eu te entrego tudo, meu futuro, minha vida, meus planos, porque a palavra do Senhor diz, em Romanos 12, versículo 2, que a sua vontade é perfeita, boa e agradável. E eu quero parar de recorrer só ao meu próprio entendimento, ou de pessoas que não sabem de nada sobre a vida, mas eu quero seguir os teus caminhos, porque eu sei que o Senhor sabe o que é bom para mim, eu sei que o Senhor sabe o que é perfeito, o que é agradável para mim. E eu quero te entregar tudo. Me use da forma como o Senhor quiser. Me use, Senhor, nos lugares que eu não venha ser tomada pela vergonha, mas pela ousadia do Teu Espírito Santo. Que eu possa, que não venha ter lugar específico, mas que todo lugar possa ser um lugar, um campo missionário para alcançar outras vidas. Deus, Ele te quer diferente. Deus, Ele te quer que é totalmente entregue a Ele. Deus, Ele te quer totalmente seguro nos braços dele. Para você estar seguro nos braços de Deus, você precisa se entregar totalmente. Essa palavra de Deus para você nesse final de ano de 2024. E se você estiver assistindo em 2025 também, ainda dá tempo de você mudar, de você se entregar totalmente a Deus. Vai ter mais vídeos aqui nesse canal a respeito da palavra do Senhor. Vai ser só voltado para esse foco e também para o ordinário, né? Que é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Eu quero mostrar um pouco da minha rotina, que geralmente é bem cheia, mas que eu ainda reservo alguns momentos para estar com Ele, para ter um tempo de qualidade com Ele. Então eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês puderem apoiar esse projeto aqui, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like, comentário e compartilhe para os seus amigos. É isso aí.